E para você que está acompanhando a programação Viva em Cristo, essa programação que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Liberdade FM e também pela TV Liberdade, aqui dentro de Bom Jesus das Selvas, no canal 23.1 em HD. Aqui é o pastor Miqueias, estamos transmitindo a programação de hoje, terça-feira, hoje que é dia 22, dia 22 do mês de outubro de 2024. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu estou compartilhando aqui o link para as pessoas baixarem no seu celular o aplicativo da TV Liberdade. A TV Liberdade está transmitindo a programação aqui da rádio, nesse formato, e nós temos um aplicativo que dá para baixar e assistir a programação pelo seu celular. Então, essa é a novidade, né? Nós estamos aqui, agradeço aí Alexandre Lelé, diretor aqui da rádio, o Agenor, toda a equipe da rádio e TV, que estão fazendo de tudo para que essa programação, a TV e a rádio, possa alcançar muito mais pessoas, e louvo a Deus por essa porta aberta, onde Deus me permitiu, nesse horário das 3 às 4 horas da tarde, diariamente, trazer aqui a palavra de Deus ao coração daqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que vai chegar um tempo em que as pessoas vão correr de um lado para o outro e elas terão fome e sede. Mas essa fome e sede não vai ser de comida e nem de bebida, mas será fome e sede da palavra de Deus. Então hoje nós temos essa abundância, né, da palavra. Nós temos a palavra de Deus na rádio, nós temos a palavra de Deus na televisão, temos a palavra de Deus no celular para ouvir, para assistir, mas infelizmente também nós vivemos num tempo em que as distrações, elas também são excessivas. Então, por mais que a palavra de Deus ela tenha espaço na rádio, na televisão, nas redes sociais, mas existe uma nuvem de distração tão grande, também na televisão, também na rádio, também nos celulares, né, nas redes sociais, nessas plataformas, que a nossa carne, a nossa natureza, ela vai se inclinar para essas coisas. Porque toda essa programação que é feita, secular, ela é feita para nos prender, né, a nossa atenção, para instigar aquilo que está dentro de nós, que é a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade e os desejos, os prazeres que são da carne. Então, você parar em frente a uma televisão, ou de frente, né, uma programação de rádio, ou pegar teu celular e você se concentrar na mensagem de Deus, na palavra de Deus, e você se envolver com as coisas de Deus, sem se contaminar ou sem ter acesso a outras coisas, é muito difícil. Então você tem que pôr limites, você tem que se consagrar, né? Porque para que serve a consagração? Dia de hoje, por exemplo, terça-feira, é o dia que nós tiramos ali na igreja, nós da comunidade evangélica Viva em Cristo, para nos consagrarmos. E o que é a consagração? É o dia que nós nos afastamos, né, das distrações, daquilo que nos outros dias corriqueiro tira muito a nossa atenção, né? Então a gente se afasta dessas coisas. A gente pede que as pessoas assistam o quê? Filme, ou as crianças, né, desenho evangélico sobre a Bíblia, ouça louvores, hinos, pregações. E quando for para a internet, não vá para ver outras coisas ou para se alimentar de outras coisas. Alimentar a mente, né? A mente, a alma, ela é alimentada pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e falamos, né?
O alimento da alma, ela vem por esses sentidos que nós temos, né? Que é o falar, é o ouvir e também, né, por aquilo que nós vemos. É assim que nós alimentamos a nossa alma. E além disso, nós fazemos o jejum, que é quando a gente se abstém de alimentos pela manhã, né? No período da manhã a gente faz o jejum e para tomar apenas líquido. Também faz parte da consagração, que é um combate espiritual. Então, meu irmão, se você ainda não sabe o que é se consagrar, ou se você é um crente, está dentro da igreja, mas ainda não aprendeu o que é se consagrar, experimenta fazer isso. E ainda assim, quem já é crente, quem já está há muito tempo na igreja, e ainda tem as dificuldades, né, que enfrenta, porque tem horas que você não quer, tem horas que a tua carne não quer. O próprio apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui para nós, na carta que ele escreve lá aos Romanos, a batalha, né, a guerra que o cristão ele enfrenta entre a carne e o espírito. O cristão ele enfrenta uma batalha ferrenha entre a carne e o espírito. Existe uma batalha terrível. E o próprio apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve, a carta aos Romanos, ele fala sobre essa batalha, né? A luta que o cristão trava contra o pecado, né? E ele começa dizendo assim, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 7, a minha programação de hoje, terça-feira, é uma programação voltada a ensinamento, né, da palavra de Deus e uma programação voltada mesmo para edificar a nossa fé. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ó. Ele diz assim, ó, que diremos então? Versículo 7 de Romanos 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7 também. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado para produzir a vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Olha que coisa, gente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se a lei não tivesse vindo dizendo, não cobiçarás, que eu não deveria cobiçar, então eu não saberia o que era cobiça. Mas como a lei veio e disse, não cobiçarás, o pecado, olha só, como a lei disse, não cobiçarás, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. O pecado se aproveitou do mandamento, daquela proibição, não cobiçarás, e ele fez o quê? Produziu nele, ele produziu em mim, nele, em nós, em todos nós, todo tipo de desejo cobiçoso. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário e nós temos que aprender uma grande lição aqui. Imagina só, você que não é crente. Você que não é crente, você já sabe que no dia que você for para a igreja, no dia que você for servir a Jesus, ir para a igreja, você vai ter que deixar a bebida, o cigarro, você vai ter que deixar a prostituição, o adultério, esses pecados que são mais claros e declarados, essas coisas que contaminam o homem, você já sabe que você vai ter que deixar isso aí. Essas coisas do mundo, certo? A pessoa não vai estar dentro da igreja bebendo, enchendo a cara. Ela não vai estar dentro da igreja fumando. Ela não vai estar da igreja prostituindo, ficando com um e com o outro. Todo mundo sabe que não é casado, que não tem relação. Ou é casado e fica com a mulher do outro, com o marido do outro, que isso é adultério. Não é? E tem outros tipos de pecado também, a mentira, né? Mas aí vamos lá. Aí você é crente, certo? Agora você está dentro da igreja, servindo a Deus. Aí dentro da igreja, existem os pecados dos crentes também dentro da igreja.
que é aquele pecado que ninguém vê você na rua cometendo, mas você comete e ninguém vê, mas Deus vê. É o pecado da mentira, é o pecado também, ó, como é que a Bíblia fala? O pecado esqueci até o nome agora. São as obras da carne. Lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito e das obras da carne, a gente vai ver que tem os pecados que eles são ocultos, ou são os pecados que as pessoas não vão ver você cometendo. Olha lá, o fulano é crente, eu não vejo ele bebendo, não vejo ele fumando, ele é direitinho, tal, com a família dele, com a esposa dele, mas tem um monte de coisa também que nós, cristãos, temos que lutar contra a nossa carne, que também é pecado, e que Deus estabelece no nosso coração certas coisas, e Ele pede pra gente deixar de fazer, né? E também existem os mandamentos que Deus pede para nós cristãos fazer, que se a gente não fizer, a gente está sendo omisso. Pronto, omissão, a palavra que eu queria falar. Omissão. Então eu sei que eu devo fazer, mas eu não faço. Eu sou omisso. Né? E tem o conivente, aquela pessoa que ele não pratica, mas ele sabe que o outro está praticando, ele faz de conta que ele não está vendo. Ele faz de conta que não está sabendo. E aí, quem é que vai nos ajudar diante disso? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário, que eu já me constranjo só de falar dele aqui, porque ele é quem nos ensina e nos conduz, e eu nem mereço. Não tem homem nenhum na face dessa terra que merece o Espírito Santo, que mereça receber o Espírito Santo. E às vezes a gente machuca o Espírito Santo, entristece, a palavra que a Bíblia usa é entristecer. Eu uso a palavra machucar porque a gente usa isso no cotidiano. Ah, fulano machucou o outro, feriu o outro, machucou, no sentido de entristecer, né? Magoou. E às vezes a gente entristece o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Porque eu sou crente, eu sei que Deus me resgatou, eu não sou mais do mundo, eu não tenho compromisso mais com o mundo não, eu não pertenço mais ao mundo, o mundo não me pertence mais. Eu não quero mais saber de nada desse mundo, mas dentro da casa de Deus, na igreja, servindo a Deus, Ele me pede certas coisas, aí eu começo a estabelecer certas coisas para a minha vida com Deus, eu vou para a igreja, eu vou ter um compromisso lá eu assumo um cargo na igreja, né? Um compromisso de servir a Deus, uma postura, eu tenho que ter uma vida de consagração. Ó, aqui, ó, a Bíblia, né? Que eu tenho que ler, estudar e me aprofundar cada vez mais, aí eu não faço. Aí chega aquele dia, aquela hora de eu fazer, eu não faço. Eu estou me aplicando ao quê? A outras coisas. Sei lá, o trabalho, por exemplo. Porque o trabalho é uma das maiores justificativas para a pessoa dizer que não tem tempo para Deus. Eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que ter dinheiro. Mas será que a gente não pode deixar um tempo para Deus? Será que a gente não pode, durante um dia de consagração, domingo, por exemplo, pode botar o domingo logo, que é um dia que a maioria das pessoas não trabalha, mas tem gente que até no domingo arranja trabalho para trabalhar, coisa para fazer, para não ir para a igreja, para não servir a Deus, para não ter um tempo para evangelizar, para visitar os irmãos. Eu estou falando isso, eu estou me incluindo também, porque eu sou pastor, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um monte de coisa, só que chega uma hora que o próprio Espírito Santo chega a falar para mim, e a obra, e como é que vai ser, e os irmãos que tem que visitar, e tem que acolher, tem que cuidar dos necessitados, aí eu vou dar desculpa que eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas, tenho que minha família, tenho que sustentar, e aí? Os outros não vão me sustentar. Aí Deus diz o que para mim, numa hora dessa? Aí Deus vai dizer o quê? Essa vida é só passageira. Você está aqui só de passagem. O que é mais importante, eu estou te pedindo para você fazer, que é a minha obra. Porque daqui a pouco, ó, tu vai embora. Daqui a pouco, ó, num estalar de dedo, num piscar de olhos, num sopro, ó, acabou-se, pastor Miqueias, sumiu. E aí o que me adiantou toda a correria? O que me adiantou todo o trabalho, todo o dinheiro? Não estou falando, nesse caso, não é de mim não, que nem dinheiro eu não tenho. Mas você, por exemplo, tá aí que tem dinheiro, muitos negócios, está envolvido em muitas coisas. Se você não parar para buscar a Deus, a salvação,
a tua vida com Deus, de que vai te adiantar os teus muitos dinheiro, milhões que você tiver? Se tiver alguém me ouvindo que tenha, né, muita condição. De que vai te adiantar todas as tuas amizades, todas as pessoas à tua volta, de que vai te adiantar tudo que você construiu, pois a própria palavra de Deus, ela chega e diz assim, ó, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois aquele que quiser ganhar o mundo inteiro, quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á ou salvá-la-á. A salvação não está na segurança dessa vida, na estabilidade que essa vida possa nos proporcionar. Não está nas nossas conquistas, tá? Eu não estou dizendo que você não possa conquistar, que você não possa vencer, não é nada disso. A gente tem que falar isso porque tem gente que é complicado, né? Mas, no decorrer, no caminhar, nessa jornada, nessa lida cansativa, nessa vida enfadonha debaixo do sol, como escreveu Salomão, porque tudo aqui é correria, canseira e enfado, debaixo do sol. E repetitivo. O que nós fazemos hoje, outros já fizeram. O que essa geração tem buscado hoje, outras gerações já buscaram, só que com outros recursos, com outras ferramentas, com outras tecnologias. Mas tudo é a mesma coisa. O homem veio do pó e vai voltar para o pó. E quando o homem morrer, acabou. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. A palavra é essa. O homem é como a flor da Eva, que ele cresce, nasce a flor e depois essa flor murcha e cai, e ela seca e é lançado fora. Assim é o homem, e toda a glória do homem é como a flor da Eva, que logo vai cair, logo vai desaparecer. E então onde é que está a glória do homem? Está em conhecer ao Senhor. E eu me arrependo muito dos dias que o Senhor falou comigo. Vai orar, e eu não fui orar. Leia a palavra e eu não li a palavra. Vai visitar um irmão que está doente, eu não fui visitar. Ajuda aquele que está passando necessidade, eu não ajudei. Você está entendendo como é que é? E isso é tão sério, meus irmãos, que a gente precisa despertar para isso. E se a gente não despertar, a gente vai ver que depois nada disso valeu a pena. E o que vale a pena? Buscar o Senhor. Esse tempo que você está tendo aí agora, ouvindo essa programação na TV, na rádio, é a coisa mais valiosa que você está fazendo, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E quando você terminar de ouvir essa palavra, você vai praticar. Você vai colocar ela em prática na tua vida. No teu meio social, né? Seja no particular, vai aplicar ela, né, para a tua vida particular, ou para o coletivo, né, para a congregação onde você frequenta, ou se você não frequenta ainda, vai procurar uma igreja, um lugar que você possa exercer a sua fé e desenvolver a tua salvação em Cristo Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui, né, sobre o pecado, e aí ele diz assim, ó, eu vou avançar aqui lá para o versículo de número 14, né? Não, dá para ler aqui, dá tempo. Eu vou ler aqui do 12 em diante, eu parei no 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo e justo. Justo e bom. Assim, só para concluir o que eu estava falando aqui. Olha como que Deus é. Deus, ele é santo e maravilhoso. Quando ele quer que a pessoa venha para ele, está no mundo, ele fala assim, abandona os pecados, abandona o mundo e vem. Aí quando a gente chega para Deus, que a gente já não tem mais nada a ver, não tem mais compromisso com o mundo. A gente não tem mais compromisso com as coisas do mundo, não quer mais saber das coisas do mundo. Aí chega na igreja. Você pensa que Deus vai deixar a gente acomodado dentro da igreja? Aí Deus, pelo seu Santo Espírito, que ele coloca em nós, ele começa a pedir, exigir coisas de nós que, tipo assim, já para nós já era suficiente ter deixado as coisas que a gente já deixou lá no mundo. Que a gente já não faz mais. Que a gente já não vive mais. As amizades que a gente tinha e coisas do mundo
A gente se afastou, livramento, graças a Deus foi livramento de Deus. Mas aqui dentro da igreja, servindo a Deus, tem outras coisas que Deus começa a pedir de nós, particularmente. Além do que é coletivo, além do que está na Bíblia, que a gente já sabe que todo mundo tem que fazer, todo crente tem que orar, ler a Bíblia, tem que congregar, tem que fazer, né, a obra de Deus. Mas tem coisa particular que o Espírito Santo te conhece, ele trata cada um de forma individual. Para você ele vai te pedir uma coisa, para mim ele vai pedir outra. Com você ele vai ter um relacionamento num horário, com o outro vai ser no outro horário que ele vai ter aquele relacionamento. E aí quando a gente não atende à vontade do Espírito Santo, de Deus na nossa vida, entristece a ele. Você está entendendo como é que é? Não basta só ter largado o mundo. Não basta só ter saído do mundo. Já não estou mais no mundo, já não faço mais as coisas do mundo. E está agradando a Deus agora? Estamos tendo um relacionamento com Deus? É tipo um relacionamento. Tipo um casamento, sabe? Uma união. Tu casou aqui, tu está num relacionamento. Tu deixou a tua vida, né? Que você tinha de solteiro. Agora tu está num relacionamento. Aí tu vai vivendo o tempo com aquela pessoa. Tu tem que aprender os gostos daquela pessoa. Tem que saber como é que ela é. Conforme tu vai sabendo quem ela é, como que ela é, o que ela gosta, as coisas ficam melhor. O relacionamento. Porque um vive para o outro e começa um a agradar o outro. Você está entendendo como é que é? E aí as coisas melhoram. O Espírito Santo, Deus na nossa vida, é isso. E quando a gente entristece a Deus, não está fazendo do jeito dele, e nesse relacionamento só quem ganha somos nós, tá? Em agradar a ele, porque o que o Espírito Santo vai fazer para me agradar? O que eu tenho, o que eu poderia dar para Deus que Deus já não tenha? Eu é que tenho que fazer o que ele quer. E se eu fizer o que ele quer, é bom para ambos, para mim e para ele, e se agradar, ele vai se agradar e tudo vai estar perfeitamente do jeito que Deus quer. Como o meu tempo já foi embora aqui, o primeiro bloco, eu vou entrar num comercial. Quando eu voltar, eu continuo aqui a leitura da Santa Palavra de Deus. Na volta, eu faço aqui a oração, no segundo bloco, e a gente vai continuar a leitura da palavra. Que Deus abençoe, não saia daí, já que a gente volta depois desse bloco comercial. Glória a Deus. Vamos tirar esse momento agora de oração e logo após a gente vai dar continuidade aqui à leitura da palavra de Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar. Tenho certeza que Deus, Ele vai trazer resposta às nossas orações. Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, primeiro eu peço ao Senhor o Teu perdão das minhas falhas, dos meus pecados, que são tantas. Mesmo estando diante de Ti, na Tua presença, na igreja do Senhor, cumprindo o meu chamado, essa natureza, este corpo mortal da qual nós estamos presos, nos faz escravos dessa natureza pecaminosa. Mas pelo Teu Espírito, na nossa mente, nós procuramos cumprir a Tua vontade, Te agradar e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas vai chegar o dia e a hora em que o Senhor nos libertará plenamente desse corpo mortal e seremos transformados numa natureza como a do Senhor quando ressuscitou dentre os mortos. Pois o próprio Senhor, quando veio a este mundo e se fez carne, assumiu a forma do pecado, a forma humana. O Senhor carregou
no seu corpo o pecado. E o pecado que o Senhor carregou foi o meu, foi o nosso, foi o pecado de toda a humanidade. Como diz a tua palavra, o profeta Isaías disse: o Senhor carregou sobre si o pecado de toda a humanidade. A nossa culpa estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que fomos sarados. E nós olhávamos para ele e não via beleza alguma que nos agradasse. E julgávamos que estivesse sendo ferido ou castigado por Deus por suas culpas, por seus pecados, mas eram os nossos que estavam sobre ele. E eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo após ressuscitar, após deixar essa natureza mortal. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor já não estava mais preso a essa natureza. Agora o Senhor estava num corpo glorioso. E a tua palavra diz que o Senhor se apresentou entre os discípulos e eles nem lhe reconheceram de tão glorioso que o Senhor estava. O Senhor falou com Maria Madalena e ela não estava reconhecendo, até que o Senhor disse: filhinha. E ela conheceu a sua voz. E depois o Senhor apareceu para os discípulos. Em muitas outras ocasiões o Senhor se manifestou ali no caminho de Emaús. Aqueles homens conversavam com o Senhor, mas também não lhe conheciam. Até que o Senhor partiu o pão com eles à mesa e levantou e deu graças. E eles lembraram que era o Senhor. E quando o Senhor desapareceu na frente deles, eles diziam: era o Senhor que estava conosco. Por acaso, o nosso coração não ardia quando Ele falava conosco? O Senhor estava livre do corpo mortal e agora o Senhor estava ressuscitado. O Senhor não se limitava mais a um espaço físico, ao tempo. O Senhor se manifestava em vários lugares ao mesmo tempo. Entrou ali onde os discípulos estavam escondidos, sem que necessitasse abrir as portas. O teu corpo estava glorificado. E esse mesmo Jesus já tem aparecido e se manifestado a muitos durante a história do cristianismo. Mas o Senhor enviou o teu Espírito Santo, porque o Senhor disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E agora o teu Espírito está aqui em nós, nesta carne, dentro de nós, santificando a nossa carne para que nós possamos ser o templo do Espírito Santo. O teu Espírito em nós purifica o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso enxergar. O teu Espírito santifica as nossas vidas para que as nossas obras sejam obras boas e que agradam a Ti. Para que possamos executar a obra do Senhor, o trabalho de Deus nessa terra. E está chegando a hora, o dia em que o Senhor vai nos tirar desta terra. Porque estamos selados e marcados com o Espírito Santo e o Senhor virá para tirar a igreja, para levar a sua igreja. O Espírito Santo vai arrancar a igreja com força dessa terra. E aí nós estaremos com Cristo para todo sempre. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Será rápido.
Os nossos corpos serão transformados. O que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. E o que é mortal se transformará em imortalidade. E viveremos para todos sempre com o Senhor na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus eterno e soberano, que preparou para nós um lugar na glória, um lugar na tua morada. O Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu quero que vocês estejam comigo aonde eu estou. Eu vou preparar um lugar para vocês. Lá tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Eu quero que vocês estejam comigo aonde eu estou. Vem, Jesus. Vem buscar a tua igreja. Vem buscar o teu povo. Vem buscar. Vem nos buscar, Senhor. Como o apóstolo Paulo dizia, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu gostaria de estar com o Senhor. Eu gostaria de já estar com o Senhor. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha, não a nossa, mas a tua. O que tivermos que fazer ou cumprir nesta terra, que seja feita a tua vontade. Mas clamamos pelo teu Espírito. O Espírito e a noiva diz: vem, Jesus, vem buscar a sua igreja. Estamos te aguardando. Obrigado, Pai, por esse momento de oração. Eu apresento a Ti, Senhor, os que estão enfermos, aqueles que estão aflitos, aqueles que do outro lado, ouvindo essa programação de rádio e TV, creem que podem receber do Senhor o toque poderoso das suas mãos e serem curados, serem libertos de todo o mal. Que sejam curados, que sejam tocados pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Seja abençoado para a glória de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui à programação com a leitura da palavra que eu tinha iniciado, lá de Romanos, capítulo de número 7. Eu parei aqui no versículo de número 14. Não, versículo 12, perdão. E nós vamos dar continuidade aqui na leitura, que diz assim: de fato a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Então assim, a lei ela é santa, isso não temos dúvida, não podemos questionar. A lei é de Deus. Deus é santo, a sua lei é santa, o mandamento que ele põe para nós, que ele estabelece para nós é santo, é justo e bom. Quem é que vai questionar Deus? Quem é que vai pedir para Deus ajustar uma lei, um mandamento para agradar nossas vontades? Não, Senhor. Muda aqui, faz desse jeito. Esse mandamento ficaria melhor se fosse assim. Não seria melhor se fosse desse outro jeito? Ninguém pode questionar Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Toda a vontade de Deus é boa, perfeito e agradável. Mas a lei do pecado que está em nós, no nosso corpo, ela atua de maneira diferente. E ela se aproveita do mandamento para nos fazer pecar. Mas vamos lá, vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu. E então, o que é bom se tornou morte em mim, ou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom,
De modo que, por meio do mandamento que Deus estabeleceu, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então já não é uma coisa que eu vou fazer quando eu quiser ou não. Ou, eu não sabia, eu fiz, mas foi de maneira inocente, eu não tinha percebido. Agora não. Agora é claro, é evidente que o pecado é pecado e aquilo que Deus estabeleceu é algo que a gente tem que levar a sério. Eu não tenho mais desculpa para dizer, fiz, mas não sabia. Agora eu sei. Eu estava no mundo, mas agora eu não sou mais do mundo. A pessoa que está lá no mundo, que ela vive numa prática errada, que ela não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa conhecer. Ela está vivendo na prática de pecado, de erro, sem conhecer. Mas a partir do momento que eu passo a servir a Deus, então eu conheço o mandamento. Então ele se torna extremamente pecaminoso se eu vier fazer algo que eu já conheço que não é para fazer. Olha só que coisa, hein? Olha só o nível que Deus nos leva para servir a Ele. Por isso que quanto mais a gente chega para Deus, mais perto da morte nós estamos. Como assim, pastor? Que história é essa? Quanto mais crente você for, quanto mais fiel, servo de Deus, quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais perto da morte você está. Porque a morte é vitória. A morte é o encontro com Deus. A morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para a tua natureza humana, até chegar o dia da morte mesmo, da passagem dessa vida para outra. Feliz é aquele que serve a Deus e já morreu para o mundo, já morreu para si mesmo. E triste é a pessoa que está na igreja, que está servindo a Deus, mas não morreu ainda para o mundo, não morreu para si mesmo. Ele vive enganando e sendo enganado. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais próximo da morte nós estamos. Só que essa morte, ela é vitória. E aí Paulo continua dizendo assim, vamos lá. Sabemos que a lei, ela é espiritual. Eu, contudo, não sou. A lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. O desejo eu tenho de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Meus irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Voltando aqui à explicação que eu estava dando. Nós que estamos dentro da igreja, nós enfrentamos isso aqui todo dia. É a luta da carne contra o espírito, é a luta contra o pecado. Todos os dias. O apóstolo Paulo, enquanto ele estava dizendo, enquanto eu estou nessa natureza, nessa carne, eu vou enfrentar essa luta constante. Então imagina que nós que estamos na igreja, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Nós temos o Espírito Santo para santificar a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. Mas enquanto estamos presos nessa carne, nessa matéria pecaminosa, estaremos lutando constantemente. Até o dia de sermos libertos desta carne, dessa natureza. Agora imagina uma pessoa que está no mundo, que está lá fora, que ainda não se entregou para Deus, que está lá, nem conhece a lei de Deus, o mandamento. Imagina como a vida dela vive. Aí que ela está emaranhada mesmo. Aí que ela vive sufocada e presa
aos prazeres da carne, do mundo, ao pecado, porque ela não conhece, ela não sabe nem como se livrar, e não conseguiria se livrar sozinha, porque ninguém consegue se livrar do pecado por sua própria força, por sua própria condição. Mas uma vez que nós estamos na presença de Deus, Ele nos dá o seu Espírito, e pelo Espírito nós podemos vencer. Com a mente renovada, com a mente de Cristo, aí nós podemos vencer. E aí, para finalizar, porque o tempo também já está encerrando, ele diz assim, ó: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. No íntimo, lá no íntimo do meu ser. Todo o meu ser, o que eu mais desejo é cumprir a lei de Deus, é fazer a vontade de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Todo cristão que ele tem plena consciência de que ele é um pecador e consciência dessa lei que atua na carne, na natureza do homem, é assim que ele se considera. Miserável homem que sou. É assim que eu digo. Miserável homem que sou. Quem dera que eu pudesse me libertar de mim mesmo. Quem dera que eu pudesse me libertar dessa lei do pecado, da carne. Quem dera, mas eu não posso. Só no dia que eu morrer. Só no dia que eu partir. Mas o Espírito Santo, aí ele agradece, o apóstolo Paulo escreve dizendo aqui, ó: mas graças a Deus, perdão, só continuando, ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Eu já coloquei a minha mente e o meu coração para servir a Deus. Minha mente está escrava à vontade de Deus. Eu já fiz isso, eu já me comprometi, eu já me aliancei com Ele. Mas com a carne, da lei do pecado. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Eu não me coloco como escravo do pecado. Eu me coloco como escravo de Deus. Mas a carne é escrava da lei do pecado. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui essa mensagem dizendo a você: se entregue a Cristo Jesus. Só existe uma maneira de nós vencermos. É através do Espírito Santo de Deus, através da nossa vida com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te proteja e te guarde. E obrigado pelo carinho da audiência, tanto na TV Liberdade, como também na Rádio Liberdade FM 96.1. Amanhã, a programação ela segue aqui de quarta-feira com o pastor Elcio, que estará por aqui. Na quinta-feira, a pastora Dayana, minha esposa, estará por aqui. Um beijo à minha digníssima esposa, a pastora Dayana. E na sexta-feira, a programação Tarde Jovem, com os jovens também que estarão ministrando a palavra de Deus. Tem que dar espaço, tem que abrir oportunidades, né, para outras pessoas também falarem do amor de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.